Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Dando continuidade aí à nossa matéria do terceiro bimestre, a gente começou na aula passada falando um pouquinho da história do basquete, né? Um esporte muito bacana, muito difundido pelo mundo aí, tá? Então vou só falar um pouquinho, mais um pouco sobre a história e falar um pouquinho sobre as regras do basquete com vocês, tá bom? Basquete então, né? Ele foi uma invenção que, entre várias, foi a necessidade de criação de uma prática corporal que atendia determinadas características do ambiente que ele era praticado, né? Porque estava um frio muito intenso lá em Massachusetts, né? E o professor James Naismith teve essa função de criar uma nova modalidade que fosse feita dentro do ginásio de esportes lá da ACM, que é a Associação Cristã de Moços, que tem falando lá na nossa página 5 da apostila. Tudo bem? Então, ele criou um esporte de invasão. Mas o que é um esporte de invasão, pessoal? E os esportes de invasão são aqueles cujo objetivo é levar uma bola ou um outro objeto ao gol ou setor do campo que é defendido pelo adversário. Por exemplo, futebol americano e o basquete, né? Esses três que eu citei, futebol americano e o basquete, para a gente marcar um ponto, a gente tem que invadir o campo do adversário, né? No caso do basquete, eu tenho que ir no campo do adversário para fazer a cesta. Do futebol americano, eu tenho que levar a bola até o campo do adversário para eu fazer o touchdown, né? E o futebol, eu tenho que invadir o campo do adversário para eu marcar o gol, né? Tá? Embora o basquete tenha sido criado como uma opção de prática a ser realizada nos dias de frio, pessoal, a sua aceitação foi grande, porque chamava mais atenção dos estudantes do que a ginástica naquela época, né? Que era até então a principal prática corporal que era realizada nas aulas de educação física. Como eu falei na aula passada, o primeiro jogo de basquete que se tem registro foi realizado no dia 20 de janeiro de 1892, por duas equipes formadas na Associação Cristã de Moços de Springfield, tá? Uma das várias unidades da CM que são espalhadas pelo mundo. E foi apenas em 1894 que profissionais da União Atlética Amadora tomaram conhecimento do novo esporte. Então, depois de apenas mais 2 anos, que outras entidades conheceram o basquete e começaram a praticar, tá? Eles tomaram conhecimento do novo esporte e resolveram formalizar as regras, né? Na época, utilizava-se uma bola de futebol, pois ainda não havia equipamentos específicos para essa prática, né, do basquete. As regras do jogo de basquete, elas foram todas pensadas justamente para que a nova modalidade cumprisse o seu objetivo, que era os participantes deveriam usar as mãos para acertar a bola em um alvo que estaria acima de todos. Como alvo foi utilizado então aquele cesto de pêssegos vazio, né, que eu mostrei para vocês. Por isso o nome do esporte virou basquetebol, bola ao cesto em inglês, pessoal. Aí, né, pessoal, com o passar dos anos, né, o basquete foi sendo disseminado, né, ele foi sendo difundido aí, né, e acabou por chamar a atenção das entidades esportivas. Lá no início do século XX já era conhecido em diferentes lugares. Nesse contexto, né, ligas e federações começaram a organizar campeonatos desse esporte, né, do basquete. A popularidade do basquete cresceu tanto que a partir de 1936, né, nos Jogos Olímpicos de Berlim, na Alemanha, ele passa a fazer parte dos Jogos Olímpicos, pessoal. Atualmente, o basquete é um dos esportes mais populares do mundo, com cerca de 300 milhões de participantes, galera. Bem bacana o basquete, né? Vou falar um pouquinho sobre as regras do basquete, né? O basquete é um esporte bastante praticado no mundo, como eu falei, com mais de 300 milhões de praticantes. Está presente nas escolas, nos parques, nos clubes e na TV, né? Então é importante a gente conhecer um pouquinho das regras, né? Para que a gente possa compreender melhor quando a gente assistir uma partida, para a gente saber adaptar o basquete para as nossas aulas, né? Ou até mesmo praticar nas nossas horas de lazer, né? Algumas das características do basquete, né? É jogado por duas equipes de 5 jogadores, tá? Cada equipe.
O tempo de jogo são 4 períodos de 10 minutos, né, pessoal? Se o placar estiver empatado no final do quarto período, como são 4 tempos de 10 minutos, é dado 5 minutos extras para desfazer esse empate, tudo bem? Só é contado o tempo em cada período enquanto a bola está em jogo. A quantidade de pontos varia conforme a jogada. Então, vamos lá. Só é contado o tempo em cada período enquanto a bola está em jogo. Quando a bola sai na lateral, quando a bola está parada, para um jogador fazer um arremesso de lance livre, o tempo está parado, fica parado o tempo, tá? Só é contabilizado quando a bola está em movimento no jogo, diferente do futebol, né? Que a bola, mesmo quando sai para a lateral, mesmo quando vai cobrar-se um pênalti, o tempo ainda está contando, tudo bem? E diferente do futebol ou de outros esportes, cada cesta tem um valor diferente. Então, o lance livre vale 1 ponto, a cesta normal dentro do garrafão vale 2 pontos e a cesta de longe, fora do garrafão, vale 3 pontos, tudo bem? E como eu falei, né? Cesta de lance livre 1 ponto, cesta da área de campo de 2 pontos, né? Como o próprio nome diz, e cesta da área de campo de 3 pontos, 3 pontos na cesta, né, pessoal? No basquete, a importância do trabalho em equipe, ele pode ser resumida na chamada teoria da estrutura, pessoal. Segundo essa teoria, é por meio de passes curtos e rápidos que se consegue obter vantagem sobre a defesa adversária, né? Chegando mais rápido à cesta e com mais chances de se fazer uma cesta. Ou seja, é mais eficaz um time que passa mais a bola entre si do que aquele no qual um único jogador, muitas vezes identificado, né, como fominha, né, tenta fazer tudo sozinho. Então aqui na página 7 a gente tem 2 perguntas para a gente estar respondendo que eu vou estar ajudando vocês aqui. Tudo bem? Então, quando praticamos qualquer atividade coletiva, alguns problemas podem ocorrer. Então aqui eu já estou conversando com vocês e a gente vai apontar algumas dificuldades do trabalho coletivo, pessoal. Uma dificuldade que a gente pode citar refere à tendência dos participantes, né, das crianças que vão participar, quererem vencer a competição a todo custo. Tá? Então ali, eu quero ganhar, e esquece que a importância da participação das pessoas, né, pessoal? Importante primeiro participar, entender a modalidade, né? E tem outra coisa também. Alunos com muita habilidade em determinada modalidade podem achar que devem realizar todas as jogadas visando vencer a partida. Então, eu tenho mais habilidade lá no basquete, eu tenho mais habilidade no handball. Eu vou querer fazer tudo sozinho, eu vou querer jogar e vou querer ganhar o jogo sozinho. Não, né, pessoal? Como a gente falou, né, da importância do trabalho em equipe, né? Onde todo mundo tem um papel importante na participação do jogo e todo mundo é importante na equipe para fazer ponto e chegar à vitória também, tá? Contudo, a gente acaba deixando os colegas de lado e a gente não passa a bola. Esse tipo de atitude pode gerar um clima de insatisfação e competitividade exagerada, né? Fazendo com que alguns alunos que são menos habilidosos, eles se sintam excluídos da atividade. Então, por isso que muitas vezes lá na quadra, pessoal, a gente fazia atividades adaptadas para que isso não acontecesse, onde todo mundo tem que ter um papel importante no time, na atividade que a gente está fazendo, tá? Então essa daí seria a questão número 1. Se você for vendo o vídeo e vendo as falas que eu estou fazendo aí com vocês, a gente já consegue fazer a questão número 1, tudo bem? Já na questão número 2, sabendo dos problemas que podem acontecer nas práticas coletivas, quais medidas são necessárias para que eles não ocorram nas aulas de educação física? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, um dos objetivos da adaptação do esporte à realidade escolar, né, quando a gente falou lá no segundo bimestre do esporte na escola, esporte da escola, vocês lembram, pessoal? Olha lá, hein? É incentivar a participação de todos, né? Para que isso ocorra, entre as alterações comuns nas nossas aulas de educação física,
encontra-se adaptar as regras, né, pessoal? Facilitando o desenvolvimento da partida. A inclusão de regras pode incentivar, por exemplo, a participação dos alunos que são mais tímidos, das meninas que às vezes não querem participar, no caso de esportes que geralmente não contam com a participação delas, né? A divisão em equipes equilibradas e mistas. Tudo isso daí é importante, tudo isso daí entra nas nossas adaptações para as aulas de educação física. Então, isso daí a gente tem que estar fazendo sempre nas nossas aulas, né, pessoal? Adaptando as regras, criando novas regras, adaptando o esporte, né, para que seja o esporte da escola, né, pessoal? Lembram? Quando a gente falou esporte na escola e da escola, tem que ser o esporte da escola, onde a gente pode adaptar as regras de acordo com as nossas necessidades nas aulas, né? Bem legal isso daí, né, pessoal? Uma vez que as práticas corporais são criações humanas, né, e fazem parte da vida em sociedade, elas estão sujeitas às mesmas regras que predominam nas demais esferas sociais. Isso daqui está na nossa apostila na página 8, pessoal. Sendo assim, os valores que orientam as relações sociais também estão presentes nos esportes, né? Respeito ao próximo, respeito às regras e ao que é justo, né? Faz parte dos esportes e pode ser observado na conduta dos atletas ou dos participantes das nossas práticas nas quadras ou na nossa quadra, né? Qualquer jogador que seja conduzido por princípios de justiça certamente não cometerá uma falta violenta, né, pessoal? Que possa trazer danos ao nosso coleguinha, ao nosso adversário. Em um esporte coletivo, o trabalho em equipe traduz, além dos valores da justiça, os relacionados à democracia e ao trabalho coletivo, que é o mais importante para nós nas nossas aulas, né, pessoal? Contudo, da mesma forma como ocorre na vida em sociedade, né, a qual a gente está inserido, as escolhas de um atleta ou de um participante de um esporte, por muitas vezes, em conjunto com a sua equipe técnica ou com seus coleguinhas ali, podem contrariar valores considerados adequados à prática esportiva. Então, muitas vezes a pessoa tenta burlar as regras, né, para ter vantagem no esporte, né, pessoal? Isso é chato, né? Os valores sociais, né, que a gente tem que ter de respeito, de valorização ao nosso colega, tem que ser mais importante, né, nas nossas práticas corporais, né? Partindo desse ponto, uma sociedade que atende às necessidades da população com justiça, então eu mudo essa palavra sociedade para nossa classe. Então, partindo desse ponto de vista, uma classe que atende às necessidades com justiça e democracia e respeito possivelmente apresentará um universo mais saudável para a gente praticar as nossas aulas de educação física. Viu como a gente mudando uma palavrinha ou outra a gente consegue dar mais sentido para o que está escrito na nossa apostila? Então a gente tem que trazer justiça, respeito e democracia para as nossas aulas de educação física também, né, pessoal? Onde todo mundo é importante na prática, todo mundo é importante na equipe, todo mundo tem o seu valor. Legal isso daí, né, pessoal? A gente vai entrar na página 9 na próxima aula, que a gente vai falar sobre arremessos e lançamentos no atletismo e no basquete. Aí entra a parte dos esportes individuais. Por enquanto a gente só está falando sobre os esportes coletivos. Tudo bem, pessoal? Então peço para que vocês respondam lá na página 7 as duas questões. Vejam o vídeo junto com a hora de vocês responderem as questões, que vai ficar bem mais fácil para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação e atenção de vocês e até mais!